Porque a fé sem obra ela é morta. Sim. Se eu tiver fé e eu não agir, não dar o primeiro passo, a palavra não fala, coloca o pé que eu vou, né? Coloca o pé que eu coloco o chão. Então a gente tem que dar o primeiro passo, porque o Senhor quer ver até onde vai a sua fé. Sejam muito bem-vindos a mais um Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que os convidados. Hoje é um podcast muito especial, a gente está tendo a honra de receber a Fabi Neri aqui com a gente, uma grande amiga, uma pessoa incrível. Fabi, muito obrigado e gratidão por ter aceito o nosso convite. Ai, Lucas, eu que fico muito feliz pelo convite. Eu só tenho que agradecer vocês por estar aqui, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da experiência, vivências, e é muito importante porque vocês são muito queridos, nossos amigos do coração. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Muito obrigado e saiba que é uma honra a gente receber. Fabi, eu costumo brincar que eu já gosto de começar o podcast ativando a memória. Fabi, qual que é a primeira lembrança que você tem da sua infância? Quando você se percebe? Quando em algum momento você consegue recordar de uma lembrança da infância? Então, vamos lá. A infância é algo assim, foi algo maravilhoso, né? Eu sou filha de pastor. Eu nasci em Iperó. Na verdade, eu nasci em Boituva, mas a gente morava em Iperó. Então, a primeira coisa que eu lembro da minha infância é o trabalho. Nossa. É o trabalho porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Caramba. Então, eu lembro de mim desde muito pequenininha, vendendo sorvete com meu pai, vendendo panela na rua com meu pai, vendendo doce com meu pai. Então, quando você traz essa pergunta para mim, eu não consigo lembrar de outra forma que não seja o trabalho. Porque eu cresci já trabalhando para ajudar, sabe, meus pais. Meu pai, ele cortava cana, então eu já cuidava da minha irmã com 4 aninhos, eu já ficava em casa com a minha irmã, que a minha irmã, depois de mim, eu sou a mais velha, né? Então eu já ficava em casa cuidando dela para os meus pais trabalhar, os dois, meu pai e minha mãe cortava cana. E nas horas vagas, ele vendia doce na rua, tinha freezer de sorvete que ele vendia, aquela casquinha, joinha. Então, assim, não sei se podia falar marca. Oxe, tá tranquilo. Aqui é nosso. Então, assim, eu me lembro desde muito pequena ajudando meu pai. E por muito tempo, eu me peguei, na verdade, esses dias pensando nisso. Que eu cresci com essa crença na minha cabeça de que eu fui o menino que meu pai não teve. Eu fui o filho homem que meu pai não teve. Caramba. E é algo assim que, querendo ou não, eu acho que eu arrastei isso para a minha vida toda, né? Porque eu acabei me vestindo uma armadura, uma couraça, algo assim, tipo, que não era meu, né? Porque eu cresci acreditando nisso dentro de mim. Eu sou um menino que meu pai não teve. Caramba. Então, eu trabalhei muito. E assim, eu acho que eu fui ensinada, educada a... Eu sempre levo para um outro lado perguntando em que momento a gente começa a se perceber com responsabilidades, né? A infância a gente costuma ter aquela questão da brincadeira, alguma coisa que mais gostava, mas eu acredito que assim, você percebeu os dois juntos, né? A questão de ter a responsabilidade, Sim. de logo com 4 anos já ter a responsabilidade, inclusive, de cuidar de uma outra criança, exatamente. E ter essa percepção tão nítida, assim, no sentido de poxa, eu preciso fazer isso aqui para ajudar meus pais, eu preciso cuidar da minha irmã, eu preciso ir acompanhar o pai nesse processo também. Então, assim, isso também nos leva a uma condição, Fabi, assim, você se percebeu com essa responsabilidade também muito cedo, né? Muito cedo. É porque acho que meu pai, certo, né, meu pai e minha mãe, a gente morava numa área verde, que na verdade, lá em Iperó eles falam área verde, mas era uma casa de lata, né, que eu morava. O meu quarto, eu acho que era de tijolinho, vermelho. Então, assim, era uma situação muito, muito complicada, muito desafiadora pra gente. Então, com 7 anos de idade... 7? Acho que 9 anos, na verdade. Eu estava já na terceira, quarta série.
Foi quando meu pai foi chamado para ser pastor. Então, aí começou toda a vida de viajante, né? De um ano numa cidade, um ano e meio em outra cidade. Então, eu cresci muito nessa situação de ser independente, porque meu pai toda a vida não teve salário da igreja. Então, a gente tinha que empreender. Então, essa questão do empreendedorismo veio muito do meu pai, né? De A trabalhar. situação formou essa condição junto com o que seu pai atuava. É o que eu falo, a venda está no meu sangue, porque desde pequena eu aprendi que eu tinha que vender, eu tinha que sair para a rua para vender as coisas, ajudar ele dentro de casa. Então, eu fui treinada desde pequena. Caramba. E seguindo essa mesma linha, Fabi, a percepção da adolescência, escola, namoradinho, e com tudo isso acontecendo, como foi essa percepção para a Fabi chegar na adolescência de novo, né, sempre trazendo como você hoje avalia aquele momento que você passou nessa chegada da adolescência? A adolescência, eu casei muito cedo, né, Lucas? Então, Vem tudo muito precoce, né? Vem foi tudo muito precoce, exatamente. Nossa, é muito legal começar assim, sabe, lá da infância, porque eu tô trazendo assim e realmente vendo a minha vida de uma outra forma, de uma forma diferente hoje. Sim. Nessa idade que eu tô hoje, com a maturidade, sei lá, com os pensamentos, é totalmente diferente, né? Então, realmente, eu comecei muito cedo no trabalho, eu me casei com 16 anos. Exatamente pelo fato dos pais serem pastores de igreja, não tinha liberdade. Então, eu não tinha infância, eu não tinha essa questão de, não podia ir no cinema, a gente não podia fazer nada. A nossa vida, eu e das minhas irmãs, era igreja, casa, escola e trabalho. Ajudar meu pai nas coisas que precisava para trazer a renda para dentro de casa. Então, eu não tenho lembrança de infância assim. Eu acho que eu ganhei uma boneca do meu pai quando eu tinha, acho que uns 3 aninhos, não lembro. Uma bebê da Estrela, porque eu fiquei doente, eu fiquei com febre, porque eu queria muito aquela boneca. Sim. Então, assim, esse é o presente que eu lembro, assim, que eu ganhei ele e que eu amava aquela boneca, né? Mas a questão sempre foi muito difícil, sempre foi muito desafiador na minha família. A gente vivia muito de doações, né? Quando a gente morava em Itapiraí, meu pai era pastor lá, o pessoal de São Paulo levava muita roupa, sapato. Então, a gente vivia mesmo à base de doações mesmo, porque eram 4, né? Eu tinha 4 irmãs, 3 comigo. Sim, 4 comigo, 4. eu sou a mais velha. Então, era muito assim, nessa questão de depender mesmo, porque, como eu te falei, meu pai não tinha salário da igreja, então a gente trabalhava com 4 meninas, era muita mulher para cuidar. Então, assim, foi com muito desafio mesmo. E olhando com esse olhar de hoje, Fabi, você acredita que o quanto isso ajudou? Porque assim, eu conheço, né, você, suas irmãs, eu costumo brincar, né, que tempos difíceis formam pessoas muito fortes. E conhecendo vocês, eu sei disso, mas te voltar com a visão de hoje, porque a gente às vezes se pega pensando assim, naquele tempo eu teria feito isso diferente. Mas às vezes a gente só não analisa, porque da mesma forma que você mencionou, eu acredito que os nossos pais, as coisas que eles fizeram pra gente, eles fizeram o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham. Com certeza. Então, a ideia do podcast, ela nasceu muito mais para as pessoas tentarem, de alguma forma, a gente conseguir transmitir algo que a pessoa fala assim, poxa, eu passei por isso, eu tenho um caminho, porque as pessoas conseguem passar por esse caminho e se tornarem pessoas fortes, pessoas que conseguem construir aquilo que elas desejam. Sim. E hoje, com esse olhar, Fabi, o quanto isso, para você acha, igual você comentou, né? Foi muito precoce em todas essas fases. O quanto isso, olhando a Fabi de hoje, olhando para trás, ela consegue identificar da força dela vindo desse período. Desse período mesmo. E alguns dias atrás, eu tive uma outra clareza com relação ao meu pai, porque meu pai sempre falava para a gente que enquanto a gente estivesse dentro de casa, que a gente trabalhasse, que a gente começasse a trabalhar, porque assim, eu trabalhava para ele, enfim, eu vendia doce, eu vendia cocada, vamos supor, a gente lá em Itapiraí tinha o recapeamento da rua da avenida que vai para Iguape, a Serra. Sim. Então, assim, fechava as duas vias, a mão que ia, a mão que vinha, e quando fechava, meu pai fazia tipo um balaio de cocada, sem cocada, era assim, filha, olha, esse daqui é seu, esse daqui é do pai. Então, tipo assim, e mais a caixinha de refrigerante. Então, assim, você vai vender isso daqui, essa é a sua meta hoje.
hoje. Tipo, 100 cocadas, a R$ 1 cada cocada, então eu tinha que levar R$ 100 para casa naquele dia. Caramba. Então, assim, quando meu pai falava para mim e falava para mim e para minha outra irmã, que as outras pequenas são fases diferentes. Eu e a Cris, a Fran e a Ellen, elas eram mais novas, então foi uma criação um pouco diferente uma das outras, né? E aí meu pai, quando ele falava para mim e para a Cris que nós, enquanto estivéssemos dentro de casa, que nós iríamos dar o dinheiro todo na mão dele. Então, o salário ia ser todo na mão do meu pai. A gente não ia ter esse negócio de o salário é meu. Não. Enquanto estiver dentro de casa, é do meu pai. E eu acho que isso foi uma das coisas, além de não ter a liberdade de fazer nada, porque eu não podia sair com ninguém, não podia ter amigas, assim, não tinha isso, não podia rapar a perna, não podia usar um brinco, não podia passar uma base na unha, não podia usar uma saia. Uma vez eu fui para a escola com uma saia curta da minha irmã. Enfim, ela dedurou pro meu pai, Lucas. Eu cheguei em casa, eu tomei uma surra. Porque eu querendo não ser novinha, você tem as suas vontades de fazer coisa, né? E ali eu levei um pau do meu pai de vassoura porque eu usei a saia mais curta para cima do joelho. Então, isso foi um dos motivos que me fez casar cedo. Porque eu queria ter a liberdade. Eu queria ter liberdade para fazer as coisas que eu queria. E também não queria dar o gosto de dar o dinheiro todo na mão do meu pai, já que desde pequeno eu trabalhava, o dinheiro era na mão dele. A hora que eu comecei a trabalhar na padaria, que eu fui recepcionista na padaria, trabalhei numa creche, eu ia ter que dar sempre o salário na mão dele. Tipo, eu não achava aquilo, naquela época, eu não achava justo. E esses dias, conversando com o Rafa, eu tive uma clareza de algo que, naquele momento, meu pai ele estava querendo me ensinar a ter responsabilidades. Sim. Só que, na época, a minha imaturidade não fazia, não me permitia enxergar isso. Eu via aquilo como se fosse algo, tipo, um absurdo. Né? Como meu pai, assim? como assim? Meu pai quer tirar meu pai quer tirar o dinheiro todo da minha mão e quer ficar com o dinheiro todo para ele. Imagina, eu vou casar, vou fazer minha vida, vou ter o meu dinheiro e não vou dar para ninguém. Tipo isso. Né? Então, é uma preparação, é o que eu comentei, né? Uma preparação com as ferramentas que ele tinha naquele período para ensinar. Né? Mas ele não estava errado, Lucas. Porque hoje você vê, tem muitos filhos que hoje faz o pai e a mãe de gato e sapato, porque o pai não colocou ordem no barraco. Sim. Então hoje eu sou muito grata pelo que meu pai fez. Porque assim, por mais que eu tenha escolhido outro caminho, eu não escolhi o caminho de ter dado dinheiro na mão dele, eu escolhi o caminho de sair de casa com 16 anos, casar e ter uma vida com 16 anos de casada. Sim. Mas tá tudo bem, tipo, eu segui a minha vida e fui em frente. Foi o caminho que você naquele momento escolheu. Sim, vim embora para Jandira e fiz a minha vida. Mas ali naquele momento, foi o que eu achei que era mais fácil, né? Então, foi isso que me fez chegar onde eu cheguei, essa força que, querendo ou não, ali naquele momento foi isso. Meu pai foi a forma que ele me mostrou ali de me dar responsabilidade, de me ensinar como que é a vida. A vida é ter responsabilidades. Ou você vai ter responsabilidade dentro de casa, ou você vai aprender a ter responsabilidade na rua. Não, e você, assim, vendo pelo lado casamento, você saiu de uma questão que a gente sabe que você mencionou sobre a sua trajetória até os 16, e o casamento são novas responsabilidades, Nossa, né? Aí começa a fase do casamento. Assim, como foi esse início com 16 anos e a vida de casada com 16 anos? A minha festa de 15 anos foi o meu noivado. Eu fiquei noiva no meu aniversário de 15 anos. Meu Deus. Então, quando eu fiz 16, já estava no ano para fazer 17, eu casei e vim embora para Jandira, porque minha família toda era de Boituva. Então, no primeiro ano, o marido já queria devolver eu para meus pais, tipo assim. Ai, para me devolver. Eu falo que ele já queria devolver. E aí, nesse meio tempo, eu falei, né? Fizemos as pazes, tá tudo certo, vamos arrumar um filho, né? Para ver se as coisas melhoram, se as coisas mudam, né? E aí foi quando eu, com 1 ano de casada, eu decidi engravidar do Rafa. Assim, ele também, de comum acordo, eu não engravidei. Eu vou engravidar para segurar o... Não, a gente chegou no comum acordo que a gente ia ter um filhinho. E veio o meu maravilhoso filho, Rafa, né? Então, assim, quando o Rafa tinha 4 meses de idade, mas, na verdade, antes disso, deixa eu contar um pouquinho antes disso. Então, nesse primeiro tempo, nesse primeiro ano de casada, foram muitos desafios. Por quê? Ele também era muito conservador. Né? Então, assim, eu achei que eu ia casar para ter a liberdade, mas, assim, eu não podia fazer muita coisa.
Sim. Eu não via o dinheiro dele, não dava dinheiro para mim. Eu também não trabalhava, não tinha terminado ainda meu ensino médio, né? Eu fui fazer o supletivo depois que eu estava em Jandira. Então, assim, eu não via o dinheiro. Era aquela pessoa que o dinheiro é Eu sou o meu. provedor, não vai te faltar nada, mas aqui o dinheiro é meu. Isso, exatamente isso. Até um certo ponto, não vai te faltar nada até um certo ponto, tá? Uhum. Então, aí é o seguinte, beleza, quero usar calça, quero fazer minha unha, então se vira. Tipo assim, eu comecei a fazer a minha própria unha, Uhum. né? E antes de eu casar lá em Jandi, lá em Boituva, quando eu ia na casa de uma irmã assistir novela, porque olha só a situação. Eu falo que eu saí por uma porta e a televisão entrou pela outra. Porque meu pai era tão conservador que não tinha televisão TV em na minha casa. Caramba. É. E uma E coisa muito engraçada, Fabi, se você me permite cortar, a gente está falando de pouquíssimos anos atrás, né? Não é uma coisa assim que, nossa... 2003. É, do que 20, Não, 21. 21 anos. É. Não é tanto tempo, né? Sim, com certeza. Mas Se a gente então, parar para pois é. pensar, nossa, não, é recente. É. E eu ia na Caramba. casa dessa irmã da igreja, que inclusive a irmã que fez o meu casamento, ela juntou, fez bastante arrecadações de flor, de tapete, das coisas para a igreja, sabe, para casar. O meu vestido, inclusive, foi uma irmã da congregação aqui de Barueri. Olha só olha, essas Caramba. coisas trazem umas memórias, né? O meu vestido de casamento das noivinhas, das daminhas, foi de uma irmã da congregação, que ela tinha um quarto que ela juntava um monte de vestido de noiva para ajudar as noivas que queriam casar e não tinha condição de Paloma, casar. eu sei quem é, irmã. É Minha mãe mesmo? trabalhava com ela lá Mentira! na costura todas as quartas-feiras, juntava um monte de irmã da igreja para poder cuidar, lavar, guardar Eu não certinho. acredito. Minha mãe trabalhou muitos anos com ela, a irmã Loma. Eu sei Eu quem é, não até vou a lembrar irmã. o nome, de verdade, eu não vou lembrar o Então, quando você nome. falou que ela fazia isso, que ela tinha um quarto muito, Cheio de vestido juntava de todas noiva. as Aham. quartas-feiras, um grupo de aproximadamente 10 irmãs. Eu lembro na minha infância, nesse processo, minha mãe saía toda quarta-feira para fazer esse trabalho voluntário na casa dessa irmã, que distribuía para o Brasil inteiro. Vinha noiva Olha, nesse. emocionei agora, que loucura! Nossa, pois é, pois eu vim aqui em Barueri buscar o vestido para eu casar lá em Boituva. E Caramba. foi aqui em Barueri, eu lembro que era em Barueri. E aí as daminhas, eu não tinha condição nenhuma. Uhum. Eu ganhei a maquiagem, eu ganhei o meu bolo. Nossa, gente, eu não esqueço. Eu tô lembrando do primeiro casamento que a gente está até Sim, chegar no sim. segundo, né? A gente já Mas, vai chegar lá. Mas foi tudo muito simples. Foi na minha casa mesmo, dos meus pais, a minha festa de casamento. Mas foi tudo assim, naquele momento com muito amor, né? Deus abençoou ali. Mas essa irmã, que eu ia na casa dela para assistir a novela na casa dela, porque não tinha televisão na minha casa, só que eu chegava na casa dessa irmã, eu não assistia a novela. Eu ia fazer a unha dela. Caramba. E aí foi quando ela falou para mim, ela falou, Fabiana, agora você vai embora para São Paulo, porque eu não tinha o Fabi ainda, né? O Fabi Uhum. foi outro tempo que começou a diminuir o meu nome pela metade. E aí ela fala, agora que você vai para São Paulo, porque você não procura um curso de manicure, você tem jeito para fazer unha. Então lá, há 20 e Hum. tantos atrás, 20 e tantos anos atrás, alguém identificou que eu já tinha jeito para fazer unha. Caramba. E aí eu fui, falei, não sei, né? Vamos ver. E aí casei, vim embora. E aí eu comecei a fazer minha própria unha, porque eu não tinha dinheiro para pagar manicure. E nesse tempo, foi quando eu decidi engravidar do Rafa, né? E aí eu tinha pedido um batom da vizinha, que eu não sei se você vai... Você vai perguntar da parte que eu... Aí eu vou entrar na parte do que o que me fez... Não, eu ia começar exatamente tudo isso. Como foi muito precoce, tudo isso, e chegar nesse momento de, poxa, o que te levou, até para os espectadores novos entender o que te levou a procurar. E assim, eu acredito até que eu vou além um pouquinho. Eu acho que não foi nenhuma pessoa que identificou. Acho que Deus já colocou alguém para te acender essa chama de falar assim, acho que você tem dom e procura que você tem o dom aqui. O senhor já estava trilhando o meu caminho, eu não sabia. Exatamente. E aí, o que acontecia? Quando eu ia no mercado com o pai do Rafa, uma certa vez ele me deixou no mercado com o carrinho de compra na mão. Tipo assim, no meio do mercado, do nada ele deixou eu lá, porque eu queria pegar uma lata de leite ninho. Caramba. E ele falou que, tipo, que leite ninho não, que isso era coisa de criança. Que eu não tinha que pegar leite ninho. Era para pegar o essencial, arroz, feijão, sal, açúcar e o macarrão, e dos mais baratos. Café era Pelé, entendeu? Então, assim, era tudo muito, muito restrito. Uhum. E aí, como eu queria usar um batonzinho,
Eu fui na vizinha lá no catálogo do Avon lá e pedi o batom de R$ 4,99 da vizinha. Pois ele fez eu devolver para a vizinha, Caramba. que ele não ia dar o dinheiro para eu comprar aquele batom. Então foram uma sequência de coisas que eu sempre gostei muito, mesmo usando roupa usada, mesmo usando muita coisa usada que eu ganhava, eu sempre gostei de andar bem arrumada. Isso eu puxei muito do meu pai, sabe? Sempre gostei de coisa boa, de andar bonitinha, de andar arrumada. Então, assim, eu queria ter minhas coisas, eu queria poder usar, eu queria poder comprar, eu queria poder conquistar. Eu acho que isso falava muito alto, gritava dentro de mim, sabe? Essa vontade de algo mais. Aquele desejo, né? Eu quero mais. Sim, sim. E ali eu falei, eu preciso buscar minha independência financeira. Eu preciso fazer algo por mim. Porque eu vi que se eu tivesse continuado do jeito que eu estava, eu acho que eu ia estar lá até hoje. Entendi. Na Vila da Amizade, lá onde eu morava. E aí, quando o Rafa nasceu, os 6 meses, eu amamentei o Rafa bonitinho, só no peito ali, bonitinho. Curti muito meu filho, 6 meses. Mas quando ele estava com 4 meses, eu comecei a fazer um curso na prefeitura de Jandira. Na verdade, antes disso, como eu já fazia minha unha, as vizinhas começaram a ver a minha unha e pediu para fazer as unhas delas. E eu comecei a fazer a unha delas. E aí elas começaram a falar. Sempre alguém me direcionando. É por isso que a gente não tem um caminho certo. O senhor vai mostrando as coisas para a gente. E ali ela falou, mas por que você não trabalha em salão? Você faz a unha tão bonitinho. E eu achava que para trabalhar em salão precisava de certificado. Tinha que ter um curso. Eu preciso ter um curso. Aí foi quando eu fui fazer o curso na prefeitura de Jandira. E ali eu comecei a fazer o curso. Com 4 meses que eu estava no curso, e aí o Rafa já estava com 8 meses, eu comecei a trabalhar no primeiro salão, que daí era R$ 5 a mão e 5 pé, R$ 10 pé e mão. Caramba, Fabi. 7 ficava para mim e 3 ficava para a dona do salão. Isso a gente está falando em 2006, 2007. 2006. 2006. 2005, né? Porque se o Rafa nasceu em março, ele estava com 8 meses. Finalzinho ali, 2005, 2006. Foi finalzinho do ano. Que eu lembro que eu fui fazer o teste com ela, e aí depois eu fiz um teste num outro salão, e não passei no teste. Tá? Não pensa que eu já fui sendo aprovada de primeira na onde. Porque não foi. Tinha que ter mais um perrenguezinho, né? Tinha que ter mais um pouquinho ali. A dona do salão olhou pro meu pé e falou assim: você corta unha redondo? Tipo assim, sabe? Eu era daquelas manicure, filho. Meu Deus do céu. Você corta unha do pé redondo? Tá bom. Fiz o teste na unha dela, qualquer coisa eu te chamo. Esse negócio de qualquer coisa eu te mando mensagem, depois eu te ligo. É muito desmotivador. Mas, enfim, eu não desisti. Aí eu encontrei esse outro salão que era R$ 10 per mão e fiquei lá. Quando essa dona que zoou com a minha unha do meu pé redonda me ligou para eu trabalhar com ela, aí por fim ela me ligou depois. Só que eu já estava nesse salão ganhando R$ 10 e não achei justo deixar a dona, final de ano, né, ali sozinha na mão. Isso. E aí eu fiquei com ela, mesmo sendo R$ 10 per mão. Nesse salão, eu fiz a festa de 1 ano do Rafa. Caramba. De 1 aninho. No março do outro ano, o Rafa fez 1 aninho. E eu fiz a festinha dele todinha. Comprei todos os docinhos, fiz o bolo. Aí foi eu que fiz nesse caso, né? Mas assim, eu tive condição. Para mim, a minha primeira conquista que eu tenho na minha memória é a festa de 1 ano do Rafa, que eu conquistei, que eu fiz com o seu trabalho ali, meu trabalho com o que de você unha. tinha de retorno. Uhum. E uma pergunta, Fabi, se você me permite fazer essa pergunta. Nesse momento, você estava casada ainda, nesse momento, mas você tinha essa condição de, não, isso aqui eu estou trabalhando, isso aqui é para me fazer as minhas coisas, correto? Sim. E, na verdade, nessa parte, ele sempre me motivou, sempre me incentivou. Né? Então, eu não posso falar nessa questão de... Porque, assim, depois que eu enfiei a cara na unha, depois que eu comecei a descobrir ali... o quão maravilhoso era, então, assim, eu me descambei trabalhar. Então, eu pagava uma pessoa, na verdade, uma moça que morava na rua de casa, ela gostava muito de cuidar de criança, a Zelita. E ela falou, Fabi, vai trabalhar, eu cuido do seu filho para você, fique em paz. E ali eu deixava com ela, tinha mês que eu tinha R$ 60. Nossa, eu fico pensando, gente, eu não tinha... Fica tranquila, o dinheiro que você tiver, você me dá. E a casa dela era cheia de criança, ela cuidava por amor mesmo, sabe? Então, assim, eu sempre tive anjos do meu lado para me ajudar, sabe? Em toda a minha jornada. E eu enfiava a cara, fazia a unha mesmo, trabalhava muito, me dediquei muito, muito, muito. Então, e aí você ficou quanto tempo nesse salão?
6 meses. Você ficou 6 meses no salão. 6 meses. Caramba. Aí logo eu já começou a minha inquietação de querer mais. E aí eu estava passando na Macbela, na perfumaria de Jandira. Eu vi uma plaquinha lá falando que estava precisando de salão, precisando de manicure. E aí eu fui no salão. Imagina que eu cheguei lá, quem que era? A dona lá que eu tinha feito o teste. Tinha zoado com a minha unha do pé, que a minha unha era redonda. E você, aí era com ela. Cheguei no salão, era ela. Ela falou, nossa, acho que Deus está querendo que a gente trabalhe junto, né? Eu falei, que coisa. Mas serviu a experiência dos 6 meses que eu fiquei lá no primeiro salão para eu aprimorar, para eu melhorar, para eu poder conseguir entrar nesse salão que já o pé e mão lá já era R$18. Tá, Já tinha subido um pouquinho. Não, já é um grande processo dentro dessa construção. Porque você comentou de 6 meses, né? Você conseguiu conquistar. Inclusive, para te deixar essa recordação. Nossa, a minha primeira grande conquista que eu sinto, onde eu tenho essa recordação, é de ter conseguido fazer a festa do Rafa de 1 ano. E olha que foi assim, nossa, eu lembro assim com muito, muito amor. Porque assim, as crianças da rua eram pessoas tipo que não tinham, as meninas, as criancinhas não tinham condição, sabe? Então ali eu fiz, enfeitei tudo, enchi bexiga, tudo. E fiz o quê? Levei, pedi para os priminhos dele, ele tinha vários primos, chama todo mundo da rua para cantar parabéns para o Rafa. Então, assim, a casa encheu de criança, aquilo para mim foi, assim, maravilhoso, maravilhoso. É uma recordação, assim, que eu jamais vou esquecer, da primeira festinha do Rafa de 1 aninho. Caramba, Looney que Tunes incrível. ainda foi o tempo. Aqueles bolos, papel de arroz em cima, com os docinhos, balinha com cabelinho, né, com papel de bala lá, tudo daquele jeitinho mesmo, de 20 anos atrás, mas foi muito maravilhoso. Que incrível. E aí tem o segundo momento da Fabi, porque assim, não dá nem para falar que é o segundo momento empreendendo, porque já vem de muito cedo, né, Fabi? Muito cedo. Mas assim, e esse novo momento, como que foi essa que eu costumo brincar, né, que quando você tem uma proposta nova de emprego, tem tudo novo, né? Energia nova, parece que você dá uma renovada no gás, mesmo que você já vem empolgada, quando você começa numa nova oportunidade, tem sempre essa condição do novo, né? E esse novo momento para a Fabi, como foi? Foi maravilhoso. Esse segundo salão onde eu trabalhei, fiquei lá 1 ano e meio. E aí foi as conquistas. Primeiro, eu sou muito grata por ter feito parte desse salão, porque lá eu padronizei o meu trabalho. Eu aprendi a fazer francesinha no pincel, porque eu fazia com a unha, fazia com o dedo, assim, ó, francesa com o dedo, porque eu não sabia fazer no pincel. Então, eu era muito, muito, muito iniciante. Então, assim, lá, as meninas do salão, elas me ensinaram muito, sabe? A dona do salão, a Lu, na época. Eu lembro que quando eu fui conversar com ela, ela pediu para eu começar a trabalhar de quinta, sexta e sábado. A Márcia era a dona do salão, a Márcia e o Ricardo. E aí, eu comecei a trabalhar com ela. Lembro que na quinta-feira, o primeiro dia que eu trabalhei lá, eu não fiz ninguém, não atendi nenhuma cliente. Aí eu atendi sexta e sábado. Já atendi uma cliente na sexta e uma no sábado. No sábado já era dia das meninas receber a quinzena delas, dia de pagamento. E aí ela aproveitou e já fez o meu. Naquele dia, Lucas, que eu recebi R$50,40, eu nunca me esqueço da letra da Márcia no caderno, escrevendo lá que eu tinha feito. E eu tinha ganhado naqueles 2 dias R$50,40. E eu lembro que ela me deu R$51. E naquele dia, eu tinha certeza que eu ia ganhar muito dinheiro fazendo unha. Porque, assim, 2 dias de trabalho, R$51, meu Deus, para mim era muito dinheiro. Para você ver como que foi sofrido. Porque para você fazer 7 por cada pé e mão na outra... Você imagina quantas unhas tipo assim, quanto quase eu uma ralei semana de para trabalho. poder fazer a festa do meu filho. Sim. Caramba, e ali, Fabi. R$51, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, gente, é aqui mesmo que eu vou ficar. E vai dar muito certo. E ali eu fiquei 1 ano e meio com eles, né? Trabalhei, melhorei o meu trabalho, padronizei, aprendi a fazer misturinha de branquinho, sabe? Ali eu profissionalizei. Então eu cheguei como se fosse um bicho do mato, porque assim, eu me lembro que a forma como eu me vestia, mas eu via a dona do salão, aquilo era inspirador para mim. Hoje, quando eu vejo as meninas olhar para mim e se inspirar, é eu olhando para a Márcia naquele dia, naquele momento, naquele salão e sonhando em crescer, em ser alguém melhor, sabe? E isso que você acabou de comentar, de olhar como espelho, né? Então, engraçado você mencionar que a primeira vez que você recebeu,
isso eu posso afirmar com absoluta certeza. Não foi o que você recebeu na quinzena seguinte. Só que aquilo foi o que te abriu os olhos de falar assim, poxa, Sim. peraí, eu trabalhei 2 dias aqui. Sim. E eu consegui conquistar isso daqui. Então, peraí, aqui eu vou conseguir fazer. Sim. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, né? Eu acho muito incrível a gente poder trazer essa perspectiva, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu vou começar lá naquele lugar para tão pouco. Um exemplo, tipo, eu vou estagiar num determinado lugar. Sim. E você acabou de falar, né, que em 1 ano e meio, e quando você ainda olhou aquilo que você ganhou, você falou, Sim. peraí, eu tenho a possibilidade de aprender e vou Sim. ganhar algo que vai me fazer a diferença, mas aí você constrói a sua carreira no sentido profissional, ali eu me profissionalizei, isso é muito forte. Porque você construiu em 1 ano e meio algo que, às vezes, a pessoa, quando olha da primeira vez, não sei se é para mim, e quer desanimar com isso, né? Exatamente. Quer esmurecer, né? Quer trazer isso para baixo. Então, é muito bacana você trazer essa perspectiva de olhar, porque as pessoas, eu costumo dizer, né? As pessoas olham o hoje, mas para chegar no hoje, tem uma estradinha que é... Nossa, tem uma estrada, tem uma jornada, tem toda uma construção de dedicação mesmo, de enxergar a oportunidade como algo assim, que de crescimento mesmo, sabe? Então, aquele lugar ali para mim foi assim, eu sou muito grata mesmo por esse tempo, por esse crescimento que eu passei com eles. E sou muito grata a Dalzi também, que foi o primeiro salão, Fernanda Sim. Dalzi, o salão dela era no fundo da casa dela. Então nem tinha nada para rua, não tinha placa, não tinha nada. Foi ali a minha primeira oportunidade, foi a Dalzi. Mas eu sempre busquei mais, sabe? O que eu falo para as meninas é não se acomodar. Seja grato por tudo, quem te serviu, quem te ajudou, mas você não precisa se acomodar. Sim. Você não pode se acomodar, porque sempre à frente tem algo melhor. Então, ali eu vi uma oportunidade muito grande de crescimento. E ali eu comecei. Aí eu comecei a crescer, né, no meu trabalho, melhorar minha agenda, melhorar. Aí fui tirar minha carta de motorista. Aí isso já estava bem para frente, assim, que eu já estava trabalhando domingo e segunda a domicílio, terça, sábado no salão. Então, eu trabalhava igual Ainda uma lá, condenada. ou já Aham. tinha, depois de 1 ano e meio, nesse 1 ano e meio, você já atendia a domicílio? Nesse 1 ano e meio. Eu já atendia a domicílio, domingo e segunda, que eram as folgas do salão, e de terça a sábado eu trabalhava no salão. E aí teve um dia que eu fui numa agência de carro. Lembra do Mancha que tinha ali? Sim, sim. Então, não sei nem se acho que tem ainda, mas enfim. Acho que ainda tem. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive essa questão essa coisa da ousadia, da atitude, né? Aí eu falei, gente, eu queria muito comprar um carro. Como é que compra um carro? Eu entrei na agência e perguntei pro rapaz. Falei, como é que compra um carro sem entrada? Dá para comprar um carro sem entrada? Aí ele olhou por cima da minha cara. Dá, a gente faz. Compra um carro sem entrada. Foi meu primeiro carro que eu comprei. Um Corsa. 4 portas. Verde escuro. Se achando. Entrei lá na agência, parcelou as entradas do carro nas promissórias. Olha Caramba. só, na época da promissória, Lucas. Não, mas ainda continua perto. Tem promissória? Será ainda? Acho que Não sei. Hoje acho que bem difícil de alguém aceitar. eu parcelei a entrada na promissória e o restante eu paguei parcelas de 400 e poucos reais, era o Corsa. Pois eu fui lá de manhã, filho, de tarde eu saí da agência com o carro na mão. Caramba, Fabi. Comprei um carro sem entrada, falei, eu quero comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para dar entrada. Eu quero comprar um carro sem entrada. Como é que faz? E ali eu comecei a trabalhar, tirei minha carta. Então, quer dizer, eu comprei o carro, nem tinha carta ainda. Mas o pai do Rafa já tinha, né? Então, ele que foi junto comigo lá buscar o carro, para tirar o carro da agência, porque eu só queria o carro, mas eu não tinha ainda nem... Sabia nem dirigir. Ousada, nem sabia nem dirigir. Aí eu fui, compramos o carro, tudo. Mas isso eu posso dizer para você, eu falo que comprei porque realmente era o meu trabalho, era o meu suor, sabe? Sim. O pai do Rafa sempre teve o trabalho dele, trabalhava final de semana de garçom lá no restaurante, mas eram coisas que era eu que ia ali, eu que queria conquistar, eu que queria fazer acontecer. E aí comprei o carro e tirei a carta. Aí foi quando eu cheguei na dona do salão. Fazia 15 dias que eu estava tirando a carta. E aí eu falei para a dona do salão que quando eu pegasse a minha carta, que eu ia sair do salão. Sim. Então, quer dizer, eu avisei ela com antecedência que eu ia sair do salão,
quando eu tirasse a minha carta, que eu ia atender só a domicílio. Porque eu estava vendo que eu trabalhando domingo e segunda, mesmo que eu ganhava lá mais, Uhum. mas domingo e segunda eu estava ganhando mais do Do que ficar de terça a sábado lá. que eu pagava comissão, Uhum. né? Então, e aí eles não gostaram muito, né? Porque assim, infelizmente, ainda as pessoas, eu vejo até o dia de hoje, as pessoas elas não conseguem entender que o profissional, aqui a cliente é do profissional. Hoje eu tenho salão, eu tenho equipe e eu tenho a plena consciência disso, que a profissional ou o cliente é da profissional. Sim. A cliente e assim, se a cliente escolhe com quem que ela quer ficar. Uhum. E naquele momento ali eles me dispensaram do salão, não precisa vir mais terça-feira, tipo, era num sábado, não precisa vir mais terça-feira antes que você cause mais prejuízo pro salão. Essa foi a frase que eu nunca mais esqueci, tipo assim, antes que Caramba. você cause mais prejuízo avisando os clientes que você vai sair, então é melhor você sair e sair como a ruim da história, porque aí acabou que eu fiquei como que eu abandonei todo mundo, sendo que na verdade eu não abandonei, eu estava tentando avisar todo mundo que eu não ia estar ali mais Sim. e saí. Caramba. Isso eu tinha 25 anos. Não, é muito. Eu acho que eu lembro que foi na época. Eu acho que eu já tinha 25. Será que eu tinha 25? Não tinha 25. Ah, enfim, não vamos ver Mas é um vamos fazer a processo questão da muito idade. curto, né? Assim, no sentido de tanta coisa, tanta intensidade. A minha vida sempre foi muito intensa. E muito curto, assim, muito próximo, né? Que a gente tá falando ainda, Fabi, muito nova e com tudo isso acontecendo. Exatamente, tudo isso acontecendo. Eu não tinha 25 anos ainda não, acho que eu devia ter uns 21. Caramba. Devia ser isso. Eu sei que era perto do meu aniversário quando eu fui mandada embora. Que hoje eu falo que a dona do salão e o pai do meu filho, o Ronaldo, eles foram as pessoas que deram assim, um empurrão na minha traseira para me falar: vai, filha, você vai ter que ir agora. Sim. Por quê? Porque na época, nessa mesma época que eu fui mandada embora do salão, descobri que ele estava me traindo. Caramba. E aí eu estava com entre a cruz e a espada. Eu estava com 15 dias que eu estava aprendendo a dirigir de carta. Caramba, Fabi. Eu não tinha habilitação ainda. Eu tinha o carro, mas não tinha habilitação. Mas eu também tinha meu filho. E eu não podia deixar de trabalhar. Então eu tive que ir com a fé e com a coragem. Eu nunca esqueço daquele farol ali em frente ao Mil Coisas. Sim. Como minhas pernas bambeavam naquela rampa ali, que tinha que fazer aquela rampa, Lucas, para subir, para Pra sair atender o minhas posto clientes. Ipiranga ali. Nossa, minhas pernas, meu joelho tremia demais com medo do carro morrer no farol e o carro voltar para trás. Era um desespero Caramba. danado. E eu, por quê? Porque eu só tinha as aulas. Olha, eu começo a lembrar desse detalhe, eu começo a me emocionar, porque foi algo assim que eu enfrentei os meus medos e os meus desafios. Eu enfrentei para poder entregar o melhor, sabe, buscar o melhor pelo meu filho. Eu lembro que eu chegava na casa das clientes e tinha uma casa que eu atendia a mãe e as 3 filhas. Olha, eu falando as 4, as 3 filhas. E ali eu chorava tanto, sabe? Caramba. Eu chorava muito porque eu estava sem marido e sem trabalho e sem o salão, porque eu fui pega de surpresa. Eu quis ser honesta, eu fui honesta com a dona do salão, entende? Mas naquele momento, para eles, eu estava sendo desonesta, porque eu ia deixar eles na mão, então, a partir do momento que eu estava avisando que eu ia sair, eu estava sendo desonesta. Então, você vai ficar sem cliente agora, mais ou menos isso. É um turbilhão num período só, né? É. É aquela famosa bomba que vem assim, né? Varrendo tudo e a gente tem que se levantar, né? Você levanta, Exatamente. bate a poeira do corpo e fala, agora eu vou Sim. ter que ir. E aí eu chegava na casa das minhas clientes com esse desespero, tipo, aquela insegurança ainda, sabe? O medo de não dar certo, de Sim. não conseguir. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Caramba. E eu lembro que foi bem na semana de eu fazer aniversário, eu ganhei uma regatinha. Lembro do presente da cliente naquele dia, ainda uma regatinha azul claro que ela me deu para me consolar, né, naquele momento ali. E eu não desisti. E aí, logo depois disso, claro, mesmo depois de tudo isso, eu acabei voltando com ele, né? Mas, assim, primeiro foi esse empurrão para eu Vai ter ter que ir, coragem. exato. Você vai ter que ir, você vai ter que ir. Porque acho que se eu tivesse com ele naquela semana ali, talvez eu ia fazer ele de motorista, né? Ia fazer ficar levando para lá e para cá, não sei o quê. Não, é sozinho, é você e você. E ali eu fui atender minhas clientes. Aí foi quando teve uma outra reviravolta, né? Porque eu atendia as clientes, eu perdia muito tempo de uma casa para outra. Atender domicílio é legal? É legal, mas você perde muito tempo. Você chega na casa da cliente, cada mesa é de um jeito, a luz é de um jeito diferente, cada lugar é diferente, né? Cada casa. Então, assim, eu via que eu estava perdendo muito tempo. Aí foi quando a gente decidiu voltar, e aí
eu decidi alugar uma casa no centro de Jandira, para facilitar para as clientes, porque eu sabia que onde eu morava lá, na Vila da Amizade, as clientes não iam até lá. Entendi. Porque eu já tinha alcançado um outro patamar de cliente já. Né? Já tinha conquistado clientes dentro dessa trajetória que iam até você, mas talvez não lá na onde você estava naquele momento. Exatamente, sim. Então, para facilitar a vida das minhas clientes, eu aluguei uma casa no centro de Jandira. E ali a gente foi construindo a nossa vida e eu trabalhando. Nessa casa, era uma casa muito fácil ali na William Vadel, que eu morava. Eu vendia de tudo. O raio do empreendedorismo, do vender tudo do meu pai, estava dentro do sangue. Então, assim, eu ia para Monte Sião, eu comprava roupa, eu ia para lá de madrugada, tipo, na sexta-feira à noite com uma cliente. Gente, ela passava o sábado inteiro comprando roupa. Chegava metade da parede, assim, de roupa de frio, Lucas. Vendia, assim, que nem água. Caramba. Aí eu ia para Leopoldina, buscava sapato da Rafaela Coach. Também as caixaradas de sapato. Eu vendia tudo que eu pegava, eu vendia. Teve uma cliente até que falava para mim, ela falava, Fala do céu, se você vender, colocar cocô ensacado, você vende. Se tiver aqui, tiver bem embaladinho, vai embora. Se tiver cocô ensacado, você falar que é da hora, você vai vender. Porque, gente, a pessoa vende, eu vendia muito, tudo, assim, sabe? Caramba. Então, eu sempre, onde tem mulher, eu via uma oportunidade de vender alguma coisa. Então, eu sempre fazia o dinheiro multiplicar, né? Sim. Aproveitava a oportunidade da unha para crescer. E o Rafa junto comigo, né? Porque nessa época ainda o Rafa, quando eu mudei para lá, eu consegui uma vaga para o Rafa numa creche, que a minha cliente era a diretora dessa escola lá na Alvorada, então o Rafa ficava na creche com ela. Às vezes eu estava atrasada com a cliente, ela falava, quer que eu vou aí fazer a unha já? Eu levo o Rafa. Era assim, muita parceira, sabe? Muito parceira. Uma vez até eu ia na casa dela, acho que eu atendia a domicílio ainda, ou eu atendia só ela na casa dela. Cheguei, estavam os dois no sofá dormindo lá. Então o Rafa cresceu junto comigo, sabe? A oportunidade que o Lucas não tem agora, tipo, de ficar muito com a gente, mas o Rafa cresceu fazendo unha comigo, com as coleções dele de Hot Wheels, que as clientes levavam muito presentinho para ele, de carrinho. Então, ele cresceu, assim, do meu lado, e eu olhando e sempre querendo buscar mais, sempre querendo dar o melhor, né, com o meu filho ali do meu lado. Então, trabalhar em casa me possibilitou muito isso, crescer, né, ver ele junto comigo. E, Fabi, esse processo de você trabalhar em casa e aí virar... Vamos trazer uma linha do tempo, voltando entre a questão um espaço específico e você trabalhar em casa. Como foi esse processo? Porque, assim, lógico, um espaço específico, você já tinha um espaço específico para você trabalhar na sua casa. Mas eu falo no sentido de começar a visualizar como algo maior, os próximos passos. Como foram essa trajetória desses novos passos? Que igual você mencionou, né? Você sempre buscou qual que é o próximo degrau? Eu estou aqui, ok, maravilha. Agradeço ter chego e visualizando já o próximo. E você mencionou, né, que você vendia de tudo que você... E como que foi essa continuidade desse momento para você? Então, na verdade, assim, essa casa que eu morava, ela não tinha garagem. No geral, no total de tudo, eu fiquei 7 anos casada com o pai do Rafa. Né? Então, a gente já estava numa fase muito complicada do relacionamento. Então, tinham acontecido várias outras coisas que não vêm ao caso no momento. E que eu já estava nesse momento de separa, não separa, separa, não separa. E aí, a gente alugou uma outra casa, saiu dessa casa e foi para uma casa que com garagem, tudo. Mas, assim, já estava cada um num canto. E aconteceu a oportunidade, tipo assim, eu morava do lado do salão, onde o Lúcio trabalhava. Sim. E eu não sabia que quando eu passava na frente do salão com o Lu, com o Rafa, para ir para a escolinha, para o Rui Barbosa, que o Rafa estudava no Rui Barbosa, diz que o Lúcio já... Ficava de olho. Eu nem conhecia. Não conhecia ninguém no salão, porque eu atendia muito, trabalhava muito atrás, lá na casa do seu Antônio. Então, eu trabalhava muito e eu não tinha mais... Já tinha alguém que me achava que era muita areia pro caminhão dele. Pelo menos eu fiquei sabendo depois. E aí teve um dia que eu estava naquele momento querendo transformação, querendo mudar, porque quando a gente não está bem com alguma coisa, a gente já quer mexer no cabelo, né? Mulher é terrível. Aí eu fui lá,
comprar um shampoo. Num dia eu fui comprar um shampoo, que eu estava precisando de um shampoo, beleza, comprei o shampoo. Aí no outro dia resolvi que eu queria fazer progressivo e cortei Chanel. A primeira vez que quem cortou Chanel, o meu cabelo, foi o Lúcio. Caramba. E aí foi quando eu fui no salão deles, e que era do irmão dele, né? O salão que ele trabalhava. E aí eles fizeram uma proposta para eu ir trabalhar no salão. Porque a casa que eu ia morar lá não dava para atender. Já não era igual ali, a localização já não estava mesmo. É. E aí eu fui trabalhar no salão do irmão dele. E aí, nesse tempo, foi o que eu falo que acho que foi o que me deu coragem mesmo para sair do meu relacionamento tão... Que hoje eu vejo que era um relacionamento abusivo, né? Eu não enxergava isso Naquela época dentro, é porque às vezes dentro Sim. do próprio relacionamento é um pouco mais complexo para a pessoa identificar, né? Exatamente. Às vezes precisa ou alguém de fora ou a pessoa olhar de fora para conseguir entender essa percepção. Hoje com o conhecimento, com informação, com tudo que a gente hoje tem, hoje eu consigo ver realmente que era um relacionamento abusivo. Então, e ali eu criei coragem e eu falei que eu não queria mais. E eu trabalhando no salão, aí comecei a me encantar com a simpatia do Lúcio. Uma pessoa maravilhosa que ele era, que ele é ainda, né? Mas assim, na época eu tipo, tudo que eu não tinha no primeiro relacionamento, aquela simpatia, aquela alegria, aquela atenção, era o que eu via no Lúcio. Caramba. E aí começou assim um novo momento, a minha vida com o Lúcio. Namorei, depois... Aí a história é bem longa. Até que a gente casou. Aí eu saí do salão do Lúcio. Aí eu fui aluguei uma sala no centro de Jandira, em frente ao Banco do Brasil. Aí depois Nessa sala que você começa a treinar outras profissionais ou já no salão? Porque eu lembro que no salão chegou um período de ter mais alguém com você. É verdade, verdade. Ou, no eu, salão, ou eu me engano com essa... Não, deixa eu ver se foi na primeira... Não, acho que foi na... Deixa eu ver que tempo que a Lili entrou no salão comigo. Se foi nessa primeira fase? Eu lembro que em algum momento, e assim, eu vou ser muito sincero, a minha memória peca quanto a isso. Mas eu lembro que em algum momento você começa a treinar e foi no salão, certo? Que você começa a treinar outras profissionais também junto com você. Não. A única pessoa que trabalhou comigo lá no salão do Léo foi a Lili. Foi a Lili. Foi a Então Lili. foi no espaço que você começa a treinar? Foi depois que eu mudei, porque eu fui para aquela casa. Que daí, quando eu casei com o Lúcio, que a gente morava no apartamento, aí foi para casa. Aí lá que eu comecei a treinar a equipe mesmo. Entendi. Aí lá eu tive, acho que, umas 7 meninas, que eu lembro na época, minhas irmãs, todo mundo trabalhou lá comigo. Então, na salinha lá do centro, eu meio que fiz uma sociedade. Era meio que dividir as despesas com uma outra profissional. Então, não foi nada de treinar mesmo a equipe, não. Mas aí eu saí dessa casa, isso mesmo, eu saí dessa sala do centro e aluguei uma casa do seu Vavá, que era ali perto da Praça 8, ali um pouco mais para cima. E ali foi quando eu conheci a Lili. Que uma amiga dela fazia unha comigo, levou ela para fazer a unha lá. E, por fim, sei que teve uma situação que eu vi a unha dela, vi que ela estava fazendo super bem, bonitinha, porque ela tinha parado de fazer unha comigo, né? As coisas meio que deu uma apertadinha, ela parou de fazer unha comigo, deixou de ser minha cliente. E aí um dia foi quando... É isso mesmo, aí eu voltei para o salão do Léo. E só que eu queria voltar, para eu voltar para lá sozinha, não ia adiantar. Foi quando eu mandei mensagem para a Lili. Acho que ela tinha feito uma semana de curso na prefeitura também. Caramba. Que ela chegou lá e ela falou que ela ensinava mais que a professora. Tipo, ela sabia mais que a professora não sabia nem o que era base na unha, sabe? Assim. E aí foi quando eu fiz a proposta para ela. Falei, Lili, vamos comigo pro salão do Léo? Vamos trabalhar lá? Eles querem que eu volte, mas aí sozinha não vai adiantar, porque eu já tenho a minha agenda lotada de cliente. Eu já trabalhava muito, até de madrugada lá no seu Vavá. Nossa, meu Deus do céu, tinha dia que era 1h da manhã, eu estava fazendo unha. Ai, que delícia. Nunca vi como algo assim exaustivo, porque eu sempre gostei muito do que eu faço, Não, sabe, mas Lucas? então, fazer com amor, né? Amor. É exatamente isso. Fazer com amor não tem tempo, não tem peso, não tem essa carga. Não. E aí eu falei pra Lili, vamos lá pro salão do Léo comigo? Doideira, gente, imagina. A Lili aceitou ir pro salão comigo. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito unha em canto nenhum. Aí a Lili aceitou ir comigo. Primeiro sábado, eu ensoquei cliente na agenda dela, que ela ficava, tipo, com 1h30 de atraso de cada cliente, de tanto Caramba. que, tipo assim, ela tava devagar, né? Ela tava começando. E eu, você não quer trabalhar? Vai trabalhar agora, você vai trabalhar. Trabalhar. Pois ela trabalhou comigo, aí ficou um tempo lá com a gente. Depois acabou que ela saiu, e depois de muito tempo aí acabou
acabou ela voltando para trabalhar comigo. Mas a primeira pessoa, minha primeira aluna, minha primeira profissional ali que ficou muito tempo comigo foi a Lili. Ela foi ali a minha experiência ali de crescimento, de ter alguém do meu lado mesmo. E foi muito gostoso, foi muito legal essa fase Que dela. incrível. Ela pegou muitas fases da minha vida. Ela fez parte de muita coisa da minha história. Foi quase uma década comigo, né? Sim. Que ela ficou. Não, e aí também traz esse outro momento, né? Porque compartilhar o que você adquiriu com todas essas experiências, né? Trazer isso num sentido de ensinar, de não só em um determinado foi sua equipe, depois da sua equipe você repassar esse conhecimento para mais pessoas, né? Sim. Alunas. E aí, de novo, Fabi, eu gosto muito do... Eu costumo brincar que esses dias até numa gravação a gente estava falando da história do como, né? A gente está aqui do lado do Pablo Marçal e aí a gente fica falando, não, mas e esse momento, como que vira essa chavinha na cabeça da Fabi em relação, poxa, eu cheguei num ponto aqui que eu posso compartilhar tranquilamente o que eu sei para as pessoas e entregar de verdade algo que vai mudar a vida dessas pessoas. Certo. Vamos começar. Essa pergunta me fez recapitular uma coisa. Essa fase que a Lili se afastou, que a gente deixou de trabalhar junto, depois que eu casei, primeiro eu casei com o Lúcio, isso foi em 2014, e aí eu saí do salão do Léo e o Lúcio ficou. Só que aí, o que acontece? Eu fui tentar atender a domicílio de novo. Eu tinha umas fases meio assim, entendeu? Eu vou atender a domicílio de novo, não quero pagar comissão para salão, aquele negócio. Tá, fui a domicílio. Só que aí chegou uma fase que eu acho que as clientes já estavam acostumadas a ir para salão e elas se viram, tipo assim, sei lá, eu me via meio perdida na casa das pessoas, eu não me sentia à vontade, igual elas eram no salão, sabe? Eu não sentia essa reciprocidade de estar dentro da casa da pessoa. Eu estava me sentindo que parece que eu estava invadindo o espaço e não estava confortável, enfim. Aí eu fui para o meu apartamento, que eu já morava no Le Parque e já estava com o Lúcio. A gente já estava casado, todo bonitinho, eu, ele e o Rafa. Só que o condomínio em si falou que eu não podia atender as clientes lá dentro. Entendi. Que eu ia atrapalhar a privacidade dos moradores. Nesse meio tempo, uma cliente minha querida, foi onde tudo começou, no fundo da Autoescola Avante. E aí ela falou assim, eu vou ver com o Evandro se ele aluga uma sala para você. A gente tem uma edícula lá no fundo, a gente usa a cozinha embaixo, tem a sala em cima, tá tudo vazio. Enfim, eles alugaram por R$350. Caramba. 300, só para dizer que eu não estava usando o espaço de graça. R$350 ela me alugou aquela sala. E eu fui para lá. Isso foi em 2016, Lucas. Caramba. Então, tá bem próximo. Já pulou para 2016. Aí, ali, em 2016, eu fiquei lá... Eu não lembro quanto tempo eu fiquei na Avante, mas acho que foi tipo uma questão de 6 meses, eu acho. Não foi muito tempo. Foi um curto espaço de tempo ali. E lá, nessa salinha, foi onde tudo começou, assim, a reviravolta. Porque aí, logo ali, ele voltou a trabalhar comigo lá. Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube em 2016. Sim. Tanto que o vídeo que tem aqui no YouTube, que viralizou, tipo, naquela época que não tinha manicure boa, tem mais de 3 milhões de visualizações naquele vídeo, ele é mega antigo, mas foi em 2016. E ali eu fiz uma conversa, eu tive uma conversa muito séria com Deus, porque assim, eu trabalhava demais, eu trabalhava muito. E eu olhei para o Senhor e falei assim, Senhor, parece que tem gente, oh Deus, parece que tem gente que nasceu para trabalhar. E tem gente que nasceu para viajar, para passear. Eu acho que eu nasci só para trabalhar, porque eu não vou na praia com meu filho, eu não tenho tempo para nada, eu só sei trabalhar. Eu não vejo outra possibilidade, eu não via mais possibilidade de crescimento. A minha mente, naquele momento, ela estava ali. Eu não via mais crescimento na profissão, porque eu não tinha mais, naquele fundo da autoescola, eu não via que eu conseguia cobrar mais do que eu já cobrava. Assim. Colocar mais cliente na agenda, mais do que eu já coloquei, entendeu? Não tinha mais para onde expandir. E ali foi quando uma cliente já tinha pedido para eu dar um treinamento para a equipe dela. Ela ia abrir um salão e era para eu ensinar as meninas. Por fim, acabou não rolando porque o treinamento, porque ela queria algo rápido, algo express, né? Então, a minha técnica não ia se enquadrar porque tinha que fazer unha rápido, não era unha bem feita.
E aí, uma outra situação que aconteceu, que a minha cliente, ela ia para Orlando, a irmã dela ia ganhar neném, e ela falou, vamos comigo, porque eu falei que o meu sonho era fazer unha nos Estados Unidos e ganhar em dólar, tipo, caixinha, que não sei o que. Eu sempre falei para Mari, meu sonho é fazer pelo menos um pé e mão lá nos Estados Unidos para eu ganhar em dólar, né? E aí, ela pegou, eu falei assim, filha, tá doida? Como assim? Falei, olha, eu não tenho casa própria, não tenho dinheiro guardado, né? A manicure que ganha tudo e gasta tudo. Gasta mais do que ganha. Eu falei assim, eu tenho que provar que eu vou voltar para o Brasil. Imagina, eu não tenho nada no meu nome aqui. Como que eu vou... Imagina, não tem condição não, filho. Não vou passar, a alfândega vai mandar eu voltar para trás. Eu tenho que ter um dinheiro na conta para poder provar que eu vou voltar para cá. Aí foi quando uma outra pessoa, uma outra cliente, falou, por que você não dá curso? Você não tinha vontade de dar curso? Por que você não dá curso? Não, porque eu não sei ensinar, né? O orgulho, né? A arrogância de você achar que você não sabe, que você não vai passar o seu conhecimento para frente. É isso que eu falava, que eu não tinha paciência para ensinar. Caramba. E aí eu falei assim, tá, mas para eu ensinar, eu vou ensinar o quê? Tipo assim, tá, curso eu não sei, porque eu não tinha parâmetro. Sim. Eu não tinha parâmetro de instrutoras, porque não tinha ninguém na época que ensinava, ninguém na época que dava curso. Só tinha Embeleze, cursos profissionalizantes. Aperfeiçoamento de manicures não existia em 2016. Caramba. Não existia. Eu sou a primeira instrutora a ministrar cursos de aperfeiçoamento para manicures no Brasil. Então, eu não tinha ninguém para copiar, ninguém para inspirar, ninguém, não tinha. Aí eu falei, quer saber, como que eu vou fazer? Então tá, então vamos pensar. Porque era a única forma de eu fazer dinheiro rápido. Na minha cabeça era dinheiro rápido, mas eu nem sabia se ia ser rápido, porque eu não tinha nenhuma aluna. Entendeu? Então, assim, naquela época... Não tinha parâmetro, né? Eu Você não não tinha. Eu tinha saber. 27 mil seguidores naquela época. Tinha bastante na época, para mim era bastante, mas assim, ó, eu não tinha parâmetro de aluna. Mas, pelas fotos que eu tinha no Instagram, tinha pessoas que pediam para eu ensinar. E essa construção toda, Fabi, de 27 mil seguidores, era só postando o seu trabalho? Só Postando assim, eu falo assim, não tinha um lifestyle, não tinha nada. Até para as pessoas entenderem, era postando o resultado dos seus trabalhos. Só foto. Só foto. Não tinha vídeo, não tinha nada. O vídeo que tinha era do YouTube e eu fazia muita live. Deixa eu ver se nessa época eu já fazia muita live. Não fazia muita live. Não fazia muita live. Eu fazia muito vídeo. Depois que eu comecei me tornei parceira da Doce Película, aí foi crescendo e aí eu fui fazendo muita live. Então, tinha dia que eu fazia live toda hora, o tempo todo, o dia todo. E ali, eu me meti a besta, assim, a coragem e a atitude mais uma vez. Falei, tá bom, então, como é que eu vou dar um curso? Para eu dar um curso, eu sou chata. O alicate tem que ser do meu jeito. A acetona tem que ser a minha, não sei o que tem que ser igual ao meu. Porque se eu falar para cada uma levar seu alicate, vai chegar uma hora que elas vão levar uns alicates cegos, não vai ter o resultado que eu tenho. Então, eu vou montar um kit. E aí eu comecei a estruturar um curso de aperfeiçoamento para manicures. Caramba, e já pensando, olha de novo, né? A veia vendedora vindo de novo junto com a manicure, né? Não, vou montar o meu kit. Vou montar o meu kit, porque dentro do meu kit tem o meu alicate com o meu afiador, a minha acetona, o creme que eu uso, Caramba. uma toalhinha, um palitinho. Vou colocar as coisas do jeito que eu uso, é o que a minha aluna vai ter na mesa para ela fazer. E ali eu fui no estúdio, fiz um ensaio de foto, que só Jesus na misericórdia. Aí mandei fazer uma arte, paguei um designer para fazer a arte e botei, filho. A aluna em Jandira, tipo, turma em Jandira, aperfeiçoamento de manicures. E aí começou. Primeira turma. Na verdade, antes disso, eu não posso esquecer desse detalhe. Eu preciso falar. Antes da ideia do curso, eu fiz uma campanha na igreja. E nessa campanha, era a campanha 7 dias de clamor para 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. Eram 6 dias de campanha. Por quê? Porque era julho, você consagrava o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E ali eu consagrei o mês de agosto, ofertei naquele momento ali, por cada mês.
E ali o Senhor falava na palavra que ele ia dar estratégias, que ele ia dar novas visões, que ele ia dar novas ideias. Caramba. E aí foi quando tudo... Isso foi antes de vir a ideia, tá? Sim, A sim. campanha foi antes de vir a ideia do curso, a ideia, porque o Senhor já tinha falado que ele ia dar novas ideias. Então, esse curso, Lucas, que hoje transforma a vida de tantas manicures, tem tantas instrutoras hoje que dá curso, sabe? Foi através de uma promessa. Caramba. Foi debaixo de uma palavra. O Senhor falou que ele ia dar estratégia. E o Senhor mostrou. Então, naquele momento ali que eu tive a ousadia de dar o primeiro passo, as portas se abriram. Tanto que a Mari foi viajar e eu não fui com ela, porque a minha agenda do ano todo lotou. Tinha lotado de Tipo, eu curso. viajei o Brasil inteiro ministrando esse curso de aperfeiçoamento. Então, eram 10, 20 alunas nas salas, porque era algo assim que o mercado estava muito necessitado naquele momento, porque eu não tinha manicure boa. Realmente não tinha manicure boa. Era umas unhas assim que você via só pela graça. Por isso que eu decidi em fazer algo rápido. Não era para iniciante que você vai ficar meses aprendendo, não. É para quem já está na área e precisa melhorar. É essas pessoas que eu quero ajudar. Quem já está trabalhando e está sentindo necessidade que está com a agenda vazia. Caramba. E ali foi quando tudo assim começou a acontecer. Isso a gente está falando 8 anos atrás. 2016. Caramba. E aí, ainda nesse momento, até por uma, vamos dizer assim, a gente tinha muito esses acessos, mas conforme você mencionou, né, não tem ainda, não tinha alguém ministrando nessa linha, todos presenciais. Todos Fabi viajando no Brasil, tudo Isso, presencial. presencial. Até então, só isso, só o presencial. Só presencial. Não tinha nada de online, só presencial. Caramba, Fabi. E ali eu comecei a criar coragem, então aí eu ia para São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, nossa, Sorocaba, Minas, BH. Eu perdi as contas de quantas vezes fui para BH, Cuiabá, Porto Alegre, ixi, tudo que era canto. Onde você imaginar? Acho que o único lugar que eu não fui foi para o Nordeste, Salvador, não foi Bahia, não fiz essa região. Mas o Brasil inteiro, ministrando, levando o meu conhecimento para elas. Caramba. E é o que você mencionou, né? Muito no sentido, assim, uma palavra que Deus já tinha colocado no seu caminho e veio a ideia, vem algo que em 6 meses, trazendo para esse lado, né? Você passou um processo, uma história para te preparar para esse momento. Então, Sim. é tudo para chegar nesse momento Sim. de transformação, igual você comentou, né? Essa virada de transformação. Na verdade, não chegou nem a ser 6 meses, porque depois da campanha, tipo, é como se no outro mês veio já para agosto, já estava com a minha primeira turma. Dia 6 de agosto de 2016 foi a minha primeira turma. E essa semana eu estava fazendo um post, e nesse post eu estava puxando o certificado, puxando a minha primeira turma. Então, dia 6 de agosto, a primeira, dia 8, eu já tinha mais 3 alunas. E aí foi no fundo da autoescola Avante. O meu medo era, será que alguém vai querer aprender comigo? Será que eu vou ter aluna? Não sei. Eu só vou saber se eu tentar. E ali eu fui crescendo, crescendo. Logo quando eu vi que com o dinheiro do curso eu já conseguia sair da autoescola. Tipo, do fundo da autoescola foi quando surgiu a oportunidade do primeiro espaço da casa lá, que era do antigo prefeito da cidade. Quando eu corria muito para ir para a autoescola, porque eu levava o Rafa na escola. Como o Lúcio ainda trabalhava com o irmão dele, eu passava em casa, arrumava almoço, dava almoço para o Rafa, corria no salão, deixava a marmita do Lúcio, voltava para o salão. Isso tudo era muito rápido, todo um percurso assim, muito correndo. E aí, eu só levava café numa garrafinha assim de, sei lá, 300 ml que eu tinha para as clientes da manhã. As clientes da tarde não tinha café lá na autoescola, na Avante. E aí, eu lembro que um dia a Ana chegou para fazer a unha e ela falou assim, o que você quer? Eu falei para ela, o que você gostaria lá? Eu queria tanto um café, eu queria um café e uma escova, só isso. Aí, na minha cabeça, eu conseguia ver, tipo, porque eu sempre falei que o meu sonho era trabalhar com o Lúcio. Eu queria muito a gente trabalhar junto. Mas eu não via a possibilidade de que ele ia deixar onde o irmão dele. Então, assim, eu falava, eu não sei o que vai acontecendo, eu só sei que não sei se eu vou quebrar isso aqui. Eu falava desse jeito, o negócio nem era meu, pagava 350 reais no aluguel, mas eu achava que eu ia quebrar as paredes lá do espaço lá. Eu não sei se eu vou quebrar aqui, se o Lúcio vai vir para cá, eu só sei que eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que forma vai ser, mas eu sei que um dia a gente vai trabalhar junto.
Então, eu sempre tive palavras muito fortes e positivas de que eu queria que acontecesse e ia acontecer. E aí, ela olhou para mim e falou assim, por que você não aluga a casa da minha mãe? Ó, mais uma vez. Eu falei assim, como assim? E eu já sabia que ela era a filha do ex-prefeito. Ela falou assim, Fá, a casa da minha mãe tem isso, tem isso, tem isso. Começou a descrever o tamanho dessa casa. Aí eu falei assim, Ana, imagina, de novo, eu me vendo piquititica. Eu falei assim, imagina o preço do aluguel dessa casa, menina, você tá doida? Ela, eu vou mandar mensagem para minha mãe. A casa tá lá 3 anos fechada. O não a gente já tem. Caramba. Desse jeito. Mais um milagre do Senhor. Isso foi em setembro, tá? Então, agosto eu comecei a dar curso. Setembro, eu já estava mudando para uma mansão. Como diz o povo que eu morava lá, o povo prefeito, falava. Né? Era a casa quando eu morava lá, prefeito. o povo falava, a Fabi mora na mansão. As minhas alunas falavam, eu vou fazer o curso na mansão. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu. Ela falou assim, não a gente já tem. Minha mãe nunca alugou a casa para ninguém. Mas quem sabe ela aluga para você. Aí, tá. Ela mandou mensagem pra mãe dela, Lucas. A mãe dela aceitou mostrar a casa pra mim. Eu suava que nem não sei o quê. Mandei mensagem pro Lúcio, eu falei assim, Lu, reserva um horário na sua agenda amanhã. Isso era na quinta, na sexta de manhã. Reserva um horário na sua agenda, porque a gente vai no lugar amanhã na hora do almoço. Então, tipo assim, eu tinha que comprar marmita na sexta, porque eu não ia ter tempo de fazer almoço. Ou eu ia ver a casa, ou eu fazia almoço. E aí a gente foi lá, ver a casa. E aí ela começando a mostrar a casa, e mostra. Ela, então, Amara, essa casa vale R$6.000 o aluguel. Olha, Lucas. Você pagando 350, querendo derrubar as paredes. Pagando 350, eu pagava 1.200 de aluguel no apartamento. Eu morava no apartamento. O apartamento não tinha nada de planejado. Minha mesa era de plástico, com as cadeiras, dependendo da pessoa que sentava, as pernas abriam. O meu sofá era de 2 lugares, tipo assim, era 880. Eu estava mudando a minha vida 360 graus. E aí ela falou assim, então, essa casa ela vale R$6.000 o aluguel, mas quanto que vocês podem pagar? Caramba. Como é que alguém olha pra sua cara, tipo assim, que nunca te viu na vida e pergunta pra você quanto que você quer pagar? Caramba. Eu falei pra ela, assim, então, realmente, 6.000 eu não posso. Mas, com muita fé e ousadia e coragem, que eu tô dando curso, e por enquanto o Lúcio não vai vir comigo, eu vou segurar a bronca sozinha, eu vou tirando os 1.200 que eu pago do aluguel com mais um tanto, eu consigo pagar 3.500. Você acha? Uma bicha muito ousada, muito corajosa, porque assim, 3.500 naquele tempo era muito dinheiro, tipo, minhas pernas bombeou, porque eu dei uma proposta, mas eu nem sabia como que ia ser. Não, e só um pouquinho acima da metade, né? Que ela falou que valia 6, então quer dizer... Então, tipo assim, eu não vou jogar muito para baixo, mas também não vou, né? Sim. 3.500. Eu entrei numa casa pagando 3.000 de 6.000 por 3.500. E aí... Ela só falou, tá bom? Aí, tipo assim, já estava no dia de pagar, praticamente no outro dia eu ia pagar o aluguel do apartamento. E como o senhor sabe que eu sou ansiosa, ele mostrou o negócio, 2 dias antes, porque se eu pagasse o aluguel, eu ia ter que esperar 30 dias juntar o dinheiro de novo para poder pagar o aluguel da outra vez, entendeu? Como sabe que eu sou ansiosa, é muito bom. Não, me mostrou com antecedência. Que eu aí eu falei para ela, só que eu tenho só o dinheiro do aluguel que eu pagaria depois de amanhã. Você me dá um tempinho para eu juntar o restante? Para eu poder, eu não tenho. Se eu te falar que eu tenho um restante para juntar 3.500, eu não tenho. Então, eu preciso de um tempo para juntar o resto do aluguel. Mas, enquanto isso, eu posso já trazer a pessoa aqui, porque eu tinha uma pessoa que limpava a minha casa, posso trazer ela aqui para ela já ir faxinando, já ir limpando, que não sei o quê? Tomou de posse, já chegou já na negociação tomando de posse. É assim que é bom. Desse jeito. No sábado, a gente já estava lá, filha, arrancando tudinho as coisas, porque, literalmente, ela era muito apegada na casa. Então, ela deixou a casa do jeito que, depois que o esposo faleceu, ela deixou a casa do jeito que estava. Então, tipo assim, a gente tirou as roupas dela do closet, desmontou o escritório dele todo. Então, a casa estava do jeito mesmo que ela morava lá. Caramba. Ah, detalhe. Mais uma coisa. Ô, gente, olha o nome do podcast. Mais fala, hein? É tipo isso, né? A pessoa não para de falar. Não, mas o objetivo é exatamente esse, contar Lucas, tudo. Como eu tinha uma mesa de plástico e um sofá de 2 lugares, com uma casa daquele tamanho, eu não tinha nem móveis para colocar na casa daquele tamanho. Caramba. Mas o senhor, ele não faz as coisas pela metade. Ela olhou para mim e falou assim, só que tem um detalhe, eu não tenho para onde levar
esses móveis dessa casa. Você aceita cuidar dos móveis para mim? Você vê o que você vai querer ficar, o que você não vai querer ficar? Eu falei, claro, óbvio, eu cuido, com certeza. Eu não tinha móveis para aquela casa. Então, quer dizer, ainda eu tive a opção de escolher, eu quero esse, eu não quero esse, vamos guardar esse, vamos deixar esse daqui para cá, porque ela tinha muitos móveis, né? Então, assim, eu ainda pude escolher os móveis na casa dela para eu mobiliar a minha casa. Meu Deus. Ficar com os móveis da casa dela, porque eu não tinha móveis que... Nada, imagina, não tinha armário, não tinha nada. É literalmente a obra completa, né? A obra completa. Não tem aquela coisa de falar assim, não, faltou a mesa. Não faltou nada. Tá tudo aqui. Tá tudo. Eu tinha mesa de jantar, sei lá, com 10 cadeiras, aquela mesa de jantar dela. Tinha mesa na cozinha lá fora. Então, quer dizer, tinha a cozinha dentro, tinha a cozinha fora, tinha 3 ambientes de sala, tinha 3 quartos lá em cima, todos com suíte, todos... É surreal o que aconteceu na minha vida naquela época. Caramba, Fabi. E isso tudo ainda é que você comentou, né? Fazia 1 mês que você tinha começado a dar curso. Você não tinha conversado com o Lúcio no sentido dele ir para o espaço que ele ainda não iria. Não. Meu Deus. Não. E o Lu ajudava muito a família dele, né? Os pais. Então, assim, tipo, mesmo depois que a gente casou, ele que fazia a compra da casa da família dele, sempre. Desde que a gente namorava, ele sempre supriu essa parte na casa dos pais. E eu nunca impedi ele de fazer isso. Sim. Então, tipo, não podia contar muito, sabe? Então, era algo, assim, que realmente muito ousada, né, na época. Mas o Senhor abençoou por quê? Porque a fé sem obra, ela é morta. Sim. Se eu tiver fé e eu não agir, não dar o primeiro passo, a palavra não fala, coloca o pé que eu vou, né? Coloca o pé que eu coloco o chão. Então, a gente tem que dar o primeiro passo, porque o Senhor quer ver até onde vai a sua fé. Sim. Se você não está acreditando, se você acreditar que vai acontecer, então, dá o primeiro passo, que eu quero ver qual que é o tamanho da sua fé. E ali ele te abençoa, e é o que aconteceu comigo, lá na minha casa. Aí depois minha irmã foi morar lá comigo, porque nessa época ainda, eu já tinha começado a fazer curso de alongamento, só para você ter uma ideia. Lá na casa do seu Vavá, eu tinha feito um curso lá na Liberdade, na Casa da Beleza, na Liberdade, 2 dias de curso, eu já achei que eu era a profissional. E eu comecei a atender meus clientes. Olha, voltei para trás um pouco, só para lembrar uma coisa. E aí eu traumatizei meus clientes com o gel. Caramba. Porque as unhas caíam, ficava as unhas de pato, as unhas não duravam. E aí eu criei aquela crença, e as clientes também, que unha de gel não dura, vai cair tudo. E ali, o que aconteceu? Eu perdi todas as clientes pro gel e voltei a fazer unha normal. Então, eu não queria mais fazer alongamento. Eu falei, eu não vou fazer alongamento mais. E aí, logo lá na salinha, eu comecei a dar curso. E aí, a Cris, minha irmã, tinha começado a fazer curso lá em Peró. Atender, fazer gel. E a Ana, sempre a Ana, que é a da casa da mãe, a Ana falou assim, Fá, eu queria tanto fazer gel, começa a fazer gel, e não sei o que, lá na autoescola Avante ainda, pra você ver. Eu falei assim, não vou fazer gel. Eu não quero fazer gel, eu não vou fazer gel. Não quero. Não gosto, não fica Não gosto bom. de fazer gel, não dura, acaba com as unhas das clientes, tudo as crenças que as manicures que começam a fazer gel e tem. Eu não vou fazer. Então, traz sua irmã para cá, deixa sua irmã vir aqui fazer a unha da gente, uma vez por mês, ou toda segunda-feira, sei lá, uma vez por semana. Ela vem para cá, atende a gente, eu arrumo o cliente para ela, minhas amigas, todo mundo vai querer fazer. Porque estava o boom naquele começo, estava começando, sabe? Eu falei, tá bom. E aí, a Cris viu uma oportunidade. Ela começou a vir toda segunda-feira, lá no fundo da escola ainda, fazer unha de gel, ela não fazia cutícula, então ela só atendia as clientes de alongamento. Viu? Quando ela enxergou o que tinha por trás de tudo aquilo, ela falou assim, o quê? Eu vou vir morar com você. Então é a Cris. Vou ficar aqui. Nossa, não vou vir só uma vez por semana, não. Largou tudo as clientes dela lá em Peró e veio para Jandira. E morou 3 meses comigo. Pensa na bichinha que trabalhava só fazendo gel, a bichinha arregaçava de ganhar dinheiro. Porque ela viu uma oportunidade. Sim. E ela abraçou, agarrou. E ali, eu, já arregaçando nos cursos, viajando, né? Aquela coisa. E ela no gel e eu viajando. Dando curso de aperfeiçoamento de manicure, unha tradicional, não quero saber de gel, lá. Até que a Cristiane engravidou do Matheus.
E aí ela decidiu que ela ia voltar para Boituva, que ela ia voltar para Iperó, para casa dela. Ela tinha casa própria em Iperó, bichinha, e veio para Jandira. E aí ela falou, eu vou para lá, porque eu acho que lá eu vou ter uma vida mais tranquila, que não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Só que, E as clientes todas de alongamento aqui? como é que fazia com aquele monte de cliente com gel? Aí, numa necessidade, eu também enxerguei uma oportunidade. Eu falei, eu não vou abandonar essas clientes. Não vai. Eram nossas clientes que já fazia gel e fazia cutícula, todo mundo junto. Eu falei, vou ter que arrancar gel de todo mundo, vai ficar todo mundo sem gel? Não, eu vou ter que aprender a fazer. Vamos procurar outro lugar, né, às vezes, né? E ia procurar outro lugar. Uhum. E aí, foi quando eu falei, não, agora eu vou ter que aprender de verdade. Porque eu já tinha visto também que dava certo. Sim. Né? A Cris Tava atendendo, funcionando. estava funcionando. E aí eu fui enfiar a cara para aprender a fazer gel. E Fabi? E nesse tempo a Lili estava comigo. Uhum. Então, assim, tipo, eu ensinava a Lili o que eu não sabia, que eu ainda estava aprendendo. Teve um dia que eu falei, Lili, você vai ter que consertar o dedo de uma cliente, porque ainda as unhas caíam, entendeu? Então, foi nas clientes mesmo que a gente foi melhorando, foi acertando o que eu não aconselho. A técnica veio na mão das clientes. Na raça, filha, na raça. Eu não aconselho, tá, gente? Não faça isso. Não treine na mão das suas clientes, por favor. Ai. E aí, além de tudo isso acontecendo, Fabi, muito rapidamente, depois que você entende essa dinâmica, você também leva o aperfeiçoamento para o digital, que era o seu primeiro curso, foi o de cutícula, certo? Na verdade, eu comecei no Facebook, Uhum. vendendo workshop de R$50 no Facebook. Sim. Foi nessa época que eu Mas de cutícula. De cutícula, Uhum. exatamente. Foi de cutícula. Eu ensinava, eu dava workshop fiz live lá de como fazer a própria mão, de como fazer a própria. Eu tinha umas ideias, Lucas. que eu falava, gente, eu não tinha medo de nada. Sabe? Eu abria as Liga o celular inscrições. e bora. E aí lá, eu dava as aulas, deixava lá disponível, workshop disponível por 60 dias. Aí deixava o workshop por 60, por 90. Foi de cutícula e também já foi para o gel. Uhum. Foi bem na época que eu já estava ficando melhorzinha, entendeu? 2019, por aí, 2020. Acho que foi um pouquinho antes da pandemia. 2019 foi a pandemia? 2019. Então foi 2018, eu já estava com as lives. Uhum. Aí depois foi quando entrou a pandemia e comecei a ensinar na pandemia, com as lives mesmo no Facebook. Fabi, é assim, é inacreditável, né? Tudo tão, é que você comentou, né? Tudo tão intenso, tudo tão... foi assim, eu consigo olhando de fora, teve as pessoas que te aconselharam, que Deus colocou para aconselhar, ou as situações que foram impostas na sua vida, para que todas elas você tivesse uma linha no sentido de crescimento pessoal, profissional, e tudo se encaixasse de uma maneira que para você alcançar onde você está hoje. Então, assim, é muito incrível a gente conseguir ter, inclusive, a percepção de olhar com esse olhar, de não ter se entregado em nenhum momento, aconteceu essa dificuldade. Não, eu estava com a perna bambeando para fazer a rampa, eu não dirigia, mas eu tinha que ir fazer aquilo. Tudo isso traz um ponto muito... num espaço de tempo curto, traz uma força muito grande, um domínio de eu vou fazer. Igual você comentou, não, a pessoa falou que é 6 o aluguel. Não, eu tenho 3, mas ainda só tenho uma parte, 3,5, mas eu tenho uma parte e depois... Então, assim, tudo isso que você até comentou, né? De ousadia. Não, eu acredito que é muito fé. A fé de fazer algo no sentido, eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir entregar. Eu vou conseguir... Então, é muito, assim, enriquecedor ouvir e trazer para essa perspectiva de possibilidade. Como as pessoas têm essa possibilidade de, com fé, conseguir fazer. Sim. Isso é incrível. E tem também, assim, voltando um pouquinho para o lado pessoal, em toda essa trajetória, tem a chegada do meu xará. Do Lucas. Na pandemia. Que Lucas, é assim, é um novo momento, né? É um novo momento, é uma experiência diferente, porque é um intervalo entre o Rafa e o Lucas que é... 15 anos. Exatamente. Então, 15 anos. E esse novo momento para a Fabi, a perspectiva da Fabi desse novo momento? Foi assim, eu falo que, meu Deus, são 2 filhos únicos, né? Porque, assim,
Nossa, a cabeça é totalmente diferente, né? A forma como a criação de um para o outro eu não sei explicar, mas é muito amor e teve um momento ali que realmente Deus preparou assim que todos estivessem de comum acordo, né? Porque até um tempo o Rafa falava que não queria, ou que às vezes meio que, né, não e Eu vou ter que depois dividir um pouco da minha atenção aqui. mas depois entrou assim que todo mundo quis, o Lúcio quis, o Rafa quis, eu queria, então foi algo assim muito gostoso assim. Mas o Lucas veio no meio da pandemia, né? Assim que eu estava bem de novinho na gravidez, foi quando março, né? Até então, naquela época eu estava com tudo me programando até para viajar, né? Em março a gente ia viajar todo e quando estourou a pandemia. Então, foi tudo muito incerto, assim, mas o senhor preparou tudo, tudo, tudo. A gente ficou 15 dias só com o salão fechado. A pandemia inteira a gente trabalhou. E o senhor preparou tudo para o Lucas, não deixou faltar nada. Tudo do bom e do melhor para ele. Que Ele é um incrível. neném muito abençoado e a gente sempre profetizou, sempre falei muito que onde ele passar, ele vai fazer diferença. E realmente, ele é um neném muito carismático, muito querido. E onde ele passa, realmente, ele faz a diferença na vida das pessoas. Ele leva muita alegria. É muito Lúcio, né? Aham. Né? Puxou o pai, assim, muito simpático. Fabi, a gente está encaminhando o podcast mais para o final desse episódio. Eu gosto sempre de trazer essa provocação no sentido que a gente não sabe quando é isso. Mas naquele último momento, você recebeu a dádiva, porque eu costumo dizer que isso é uma dádiva, da gente poder olhar para trás e ver toda a trajetória da Fabi. E assim, eu gostaria que a Fabi nos contasse o que ela gostaria de ver ao receber essa dádiva, de poder olhar para trás e qual foi o legado que a Fabi deixou. Se eu pudesse olhar para trás, eu olhando para trás e talvez eu pudesse falar para a Fabi, olhar para trás e parabéns por ela não ter desistido. E se em algum momento eu tivesse a oportunidade, realmente eu não faria diferente. Mas hoje, olhando, antes de ter, se preocupe em ser. Foi uma frase que eu ouvi e que nunca mais esqueci. Antes de você ter, antes de ficar correndo atrás do dinheiro, 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 seja alguém especial, seja alguém diferente, alguém que faz a diferença na vida das pessoas. Então, esse é o meu momento, assim, meu legado, e é algo que eu quero deixar mesmo para as minhas alunas, por quem passar ao meu redor. Eu quero ser alguém diferente na vida delas, sabe? Alguém que fez a diferença na carreira delas, profissional, pessoal. E eu tenho sentido isso muito nos últimos cursos, nos momentos que as meninas têm passado ao meu lado, sabe? Que é sobre transformação, sobre a busca mesmo de se conhecer. Acho que teve uma fase da minha vida que eu tinha, mas eu não era. Então, Entendi. é sobre ser. Primeiro, seja alguém especial, seja alguém que faz a diferença na vida do outro. Como pessoa mesmo, sabe? Tinha o meu lado profissional, mas ainda sei que faltava ainda a pessoa em si, o humano, sabe? Enxergar o outro como humano. Fabi, se você me permite trazer um depoimento sobre isso que você acabou de falar, eu falo para a Mônica que, assim, além da nossa amizade, eu tenho um sentimento muito forte sobre o que você acabou de falar. Por quê? Em um determinado momento, você liga para mim e fala assim: Lucas, eu tenho uma determinada situação e eu queria saber se você pode me ajudar. E eu lembro que a minha resposta foi assim: Fabi, eu só estudei sobre isso. Eu nunca fiz. E não sei se você vai recordar qual foi a sua resposta. Você falou assim para mim: Lucas, se você falar para mim que você tem coragem de assumir, é o suficiente para que a gente possa fazer. E naquele momento, eu não acreditava ser possível fazer. Mas quando você fala assim para mim, se você falar que acredita no que a gente possa fazer, e aquilo, eu não sei se é possível mensurar, mas
para a história da agência, no que a gente construiu naquele momento, foi uma virada de chave assim muito grande, porque a gente não acreditava ter condições de fazer. Que é um determinado serviço que hoje para a agência é normal, porque a gente faz isso muitas vezes. Para muitos clientes, a gente chegou a fazer até fora do Brasil, graças àquele telefonema. Porque eu falei assim, não, eu já estudei sobre, tenho muita vontade, mas eu nunca fiz. E você falou assim para mim no telefone, você falou, Lucas, se você falar para mim que a gente dá conta, é só isso que eu preciso saber. Então, assim, eu posso trazer esse relato não como aluno, mas como amigo e como parceiro, que isso transborda, isso é natural e isso já acontece. Então, gratidão. Ai, meu Deus. Se eu posso ter essa liberdade de trazer um depoimento de quem está perto de você, isso acontece. Ai, Então, assim... Você ficou de surpresa. Mas isso foi só mais uma confirmação, sabe? Porque mesmo a gente, depois que as pessoas enxergam a gente grande, e muitas vezes eu ainda não me enxergo do jeito que as pessoas me enxergam, é sobre eu ver o que tem em você que você não consegue enxergar, mas os relatos, as histórias, o que as pessoas vivem e chegam na gente para falar, é isso que faz a gente não desistir. Sabe, hoje eu recebi mais uma mensagem sobre isso. Essa semana as minhas alunas também. Então é sobre não desistir e realmente é o legado, sabe, de fazer a diferença na vida do outro. O que eu tenho em mim para transbordar na vida do outro, né? Então, com humildade, com verdade e com coragem, é seguir em frente, fazendo aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. Se essa é a minha missão, essa é a minha missão. Eu estou aqui como eu não sou manicure. Eu estou como manicure. Eu sou filha, imagem e semelhança do Criador. Só que Ele me colocou aqui como manicure para ajudar pessoas, para transformar a vida de mulheres através das unhas. Então, esse é o meu momento, assim, de compartilhar isso. E eu fico muito feliz de poder fazer algo diferente, de poder ajudar, independente do ramo da unha, fora da unha. E assim, Fabi, gratidão é o nome do que eu tenho, em meu nome, em nome do time. Eu vou te pedir mais um único favor, se você puder agora para a câmera, dar um recado para suas alunas. Para quem ainda não conhece, como te encontra, tudo vai estar na descrição, vai estar todas as redes da Fabi aqui na descrição. Só que, assim, deixar um recado para as suas alunas, para as pessoas que estão assistindo, te conhecendo agora e que quiserem saber um pouquinho mais sobre a Fabi, como encontrar a Fabi nas redes sociais. Pode ficar à vontade, eu costumo brincar que a câmera agora é sua, fica à vontade. O recado que eu quero dar para você é que é sobre a valorização. Eu quero falar sobre a valorização, que é algo que eu prego isso muito forte. E se você nunca ouviu um recado da Fabi, eu quero que você acredite. Não importa a situação que você está. Não importa. O que importa é a garra que você tem, a coragem e a fé de nunca desistir. Porque eu comecei lá na vila cobrando R$10 o pé e mão. Mas eu nunca imaginei que um dia eu cobraria R$180 numa manicure tradicional. Só na mão, R$180. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Mas eu cheguei porque eu tive coragem. Coragem, e eu me enxerguei como uma ótima profissional. Então é isso que eu quero que você se enxergue. Eu quero que você olhe para você, olhe para suas clientes. Olhe, se veja como uma empresária de sucesso. Não se veja somente como uma manicure, mas que você seja a manicure. Busque aperfeiçoamento. Nada mais do que você entregar um resultado de excelência. Esquece o tempo. Não fique preocupada com o tempo. O tempo é só uma consequência. O que realmente vai fazer a diferença na sua mesa é o seu trabalho, é o seu diferencial, é o seu atendimento, é o seu amor pela sua cliente. É isso que vai fazer você prosperar em qualquer coisa que você fizer. Faça com amor. Descubra aquilo que você realmente ama e faça com amor. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Imagine que é Jesus sentado ali na sua mesa.
Você está fazendo a unha dele. Como que você faria a unha de Jesus? Como que você falaria com Jesus? Se fosse Jesus sentado ali na sua mesa? Como que você ia falar com ele? Como que você ia tratar ele? Como que você ia receber ele ali no seu espaço? O que você ia servir para Jesus? Então, que façamos e façamos tudo com amor, entregando o seu melhor, que não tem como dar errado. Não vai dar errado. Você pode ter certeza disso, que você vai ser muito abençoada, você vai ser muito próspera. Esse é o meu recado hoje para vocês. Entregue amor em tudo que vocês fizerem. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado pela mensagem. Vou deixar um outro convite aqui. A gente já está preparando episódios de encontro de empreendedoras. Ai, que legal! A gente gostaria muito de fazer isso, trazer debates de pontos de vista diferentes, mas eu costumo brincar que quando a gente montou a lista para esse cronograma, a gente entendeu a quantidade de pessoas excepcionais que nos rodeiam. Então, a gente quer muito trazer isso para o nosso público, trazer para as pessoas as possibilidades que a gente tem de, às vezes, sentar numa mesa e conversar com pessoas incríveis. Então, assim, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Gratidão. Nossa, eu estou muito feliz. É sempre muito gostoso falar. A nossa história, né, Lucas? Todo mundo tem a sua história. Sim. E é algo que a gente precisa valorizar. Às vezes as pessoas querem esquecer o que passou. Quer esquecer, não quero falar do meu passado, mas o seu passado é uma biblioteca que você tem que ir lá pegar aquilo ali que você viveu e levar, é uma lição. Um aprendizado. É um aprendizado, né? Então, não desprezar, né? Não menosprezar a sua história. Então, hoje, ter esse momento e daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, você me chamar de novo, você pode ter certeza que eu vou estar vendo a minha história de uma outra perspectiva, de um outro ângulo, porque conforme a gente vai amadurecendo, que a gente vai entendendo. E hoje eu consegui ver a minha história, eu vi de uma outra forma, assim. Foi muito legal, eu amei estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu que agradeço. E para você, não esqueça de se inscrever, não esquece de sentar o dedo no like, porque é só dessa forma que a gente consegue entender se a gente está trazendo algo relevante, algo que faça sentido. Deixa seu comentário e, gente, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Não se esqueça. Mas fala, hein? Até mais!